Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai fazer um vídeo que foi até um pedido do nosso canal, de um dos nossos viewers, que é dar uma passada, né, aproveitando essa data FIFA e ver o que tá acontecendo pelo mundo na data FIFA, né? Então não só aqui na América do Sul, Brasil, mas também em lugares um pouco distantes, como por exemplo a Oceania. E para ser sincero, eu não tinha ideia de como estava acontecendo o futebol da Oceania na data FIFA até eu fazer uma pesquisa para esse vídeo, né? Então a gente vai dar uma passada rápida em todos os continentes: Oceania, Ásia, África, Europa, América do Sul e América do Norte, porque competem, né, coisas diferentes, para entender o que tá rolando, né? O que tá rolando? Obviamente, já dando até uma rápida introdução, né? Eu com certeza não sei como é que está Samoa, né, no futebol de Tonga, ou como é que o Irã está vindo para esse ciclo de Copa, né? É mais dar uma passada em como que estão os grupos, como é que foram aí as preliminares, quem que tá para se classificar para a Copa do Mundo, ou para a Liga das Nações, enfim. Como é que tá de forma geral o futebol por aí, beleza? Vamos lá então, começando pela nossa querida Oceania. Aqui na tela, trouxe para vocês como é que tá o estado atual das eliminatórias para a Copa do Mundo lá na Oceania. E cabe uma explicação. Aqui já rolaram duas fases anteriores de eliminação de países muito pequenos e pouco importantes, como tipo Ilhas Cook, umas coisas assim que não tem a menor chance de ir pra lugar nenhum, né? Para chegar na fase de grupos. Como a Austrália, mesmo estando na Oceania, não compete mais lá, né? Eles competem agora na Ásia. Abre-se uma vaga diferente para a Oceania, porque ela tem uma assegurada. Essa fase de grupos, como já dá para perceber aqui, existe o grupo A e o grupo B. Os dois primeiros de cada grupo, eles passam para uma semifinal, jogo único, final. Quem chega na final, perde na final, vai para aquele jogo de repescagem mundial, né? Que às vezes é América do Sul contra a Oceania. A gente já viu uns negócios desses, Nova Zelândia e Peru, etc. Quem é campeão está na Copa do Mundo. Bom, então é basicamente isso e está rolando, viu? As eliminatórias estão acontecendo e dessa data FIFA tem grandes jogos, como por exemplo Samoa e Tahiti. Não é exatamente um grande futebol, mas né, uma coisa diferente, um futebol diferente. Nesse momento, a gente não tem muito jogo ainda que tenha acontecido da fase de grupos, então não dá para entender se existem grandes surpresas aqui, mas é óbvio que eu acho que o esperado é que a Nova Zelândia vai ser a grande classificada, até pela estrutura, pelo histórico. A Nova Zelândia já foi para algumas Copas do Mundo, né? É um time que tem, mesmo que seja um time fraco, é um time que tem algum histórico de futebol, diferentemente de todos os outros, né? Então, nesse momento, a gente tem Nova Caledônia e Fiji se classificando, Ilhas Salomão e Papua Nova Guiné não passando, né? E no outro grupo, Vanuatu e Nova Zelândia passando e Samoa e Tahiti sendo eliminados. Eu acho que não importa muito quem se classifica aqui, deve dar no final Nova Zelândia, só que a curiosidade é que o time da repescagem vai ser um time muito doido, porque, assim, vai ser um Samoa, um Fiji, que é uma seleção totalmente diferente. E aí, indo para um jogo único, contra um time meio meia-bomba, né, que pode ser, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da América do Sul, pode ser, sei lá, um Chile. Cara, sei lá, viu? Jogo único, futebol prega peças, futebol prega peças. Já imaginou ver a Nova Caledônia na Copa? Seria um negócio fantástico, mesmo que fosse para tomar 15-0 em todo jogo. Enfim, essa aqui é a nossa querida Oceania e o cenário básico de como deve desenrolar aí nos próximos meses aí até definirem quem vai de fato para a Copa. Agora vamos para a Ásia. Aqui na tela, como tá nesse momento, né, as eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo. Outro continente que também vai ter jogo nessa data FIFA, né, já vem tendo, basicamente igual da América do Sul, toda rodada de data FIFA eles têm eliminatórias, né. Está na terceira fase, e aqui cabe até uma explicação que eu posso mostrar como é que funciona as eliminatórias lá. São muitos países na Ásia, né, então você precisa ter uma primeira fase, em que é um jogo de... Eu acho que é por ranking, tá? Que você tem um jogo de ida e volta de países que não tem muita presença no futebol, né? Tipo Guam e Singapura, Mianmar e Macau. Não é exatamente times que vão chegar longe. Na segunda fase, você tem uma primeira fase de grupos, que é quando você já entra com as seleções poderosas, como já dá aqui pra ver, por exemplo, o Japão. Tem mais grupos pra baixo, mas eu não vou nem mostrar nesse primeiro momento. Tem Catar, tem Japão, que normalmente se classificam sem grandes mistérios. E nessa segunda fase não tiveram surpresas. Todos os clubes mais difíceis, né, aquelas seleções mais poderosas, se classificaram para a terceira fase. Que é, de fato, quando as coisas se decidem. Então aqui na terceira fase, você tem tantos times que já vão se classificar para a Copa do Mundo direto, que são os dois primeiros de cada grupo, quanto os terceiros e quartos que vão disputar aí
mais vagas na quarta fase e depois na repescagem, né? Existe até uma repescagem dentro da própria Ásia e depois eu não sei exatamente se eles vão também para uma repescagem mundial ou se a repescagem é interna, tá? Então, nesse momento, né, a gente tem no grupo A o Irã se classificando em primeiro lugar junto com o Uzbequistão. E aqui eu acho que tem a primeira grande questão, né? Porque os jogos são dentro do próprio grupo. Então isso acaba favorecendo bastante as seleções poderosas. Que, por exemplo, no grupo A seriam, por histórico, né, o Irã e o Catar. O Catar vem tendo muito investimento, né? Obviamente aí por causa da própria Copa do Mundo, que foi sediada no Catar recentemente. Então o time não estava ruim, né? O time estava crescendo e tá fazendo uma campanha bem fraca. Considerando que só os 2 primeiros passam direto para a Copa do Mundo, e você tem Irã e Uzbequistão com 10 pontos e o Catar com 4, ele tem que de fato reverter essa situação, quem sabe já daqui a 2 dias no jogo Catar e Uzbequistão. É a grande chance para tentar ter uma sobrevida, né, ainda sem precisar passar por repescagem, né? Seria uma surpresa o Catar fora da Copa, isso não há dúvida. Indo para o grupo B, a gente tem aqui o que já deveria ser o líder mesmo, que é a Coreia do Sul, que tem um futebol bem acima da maior parte das seleções da Ásia e já vem de um tempo e, na minha opinião, está se tornando cada vez mais forte. Eles estão investindo muito em infraestrutura. Se eu não me engano, né, o governo, a federação, né, da Coreia do Sul, investiu um caminhão de dinheiro num centro de treinamento, tanto para as seleções de base quanto para as principais, femininas e masculinas. Então eu não sei se está pronto já esse centro de treinamento, ou se está sendo construído, mas é uma mega estrutura e vai ajudar muito com certeza a Coreia do Sul nas competições para o futuro. Talvez não ainda, mas para o futuro com certeza. E já é um staple, né, que a gente chama na Copa. Ela tá sempre chegando lá. E vai chegar de novo, não tenho dúvida. O Iraque, que ali tá lutando contra a Jordânia, e eu não entendo muito bem como, né? O Iraque é uma seleção também bem mais presente na Copa do Mundo do que a Jordânia, que se eu não me engano nunca participou da Copa, né? Não devem ter grandes surpresas nesse grupo também. E já no grupo C, a gente tem o Japão com a liderança absoluta, ali com 10 pontos, a que talvez seja hoje a seleção mais forte da Ásia. Não foi sempre assim, tiveram algumas Copas do Mundo em que foi, de fato, só que eu acho que o Japão está cada vez mais forte, né? Jogou alguns amistosos contra as seleções europeias, como por exemplo a Alemanha, e teve uma performance excelente, venceu de várias seleções da Europa. Na última Copa teve uma grande participação e tem tudo para ter de novo, né? É um outro país que investe muito em futebol e gosta muito de futebol. Então tem tudo aí para também estar na próxima Copa sem grandes dificuldades. A verdade é essa. E essa segunda vaga tá um grande Deus nos acuda, né? Porque ninguém tá conseguindo se sobressair. Na teoria, ao meu ver, essa disputa ficaria entre a Austrália e a Arábia Saudita, mas ninguém tá querendo muito, né? Então é um grupo difícil, pensando que você tem 3 times que poderiam ser cabeça de chave. Hoje em dia o time da Arábia Saudita é muito forte, até por também ter aí, né, a Copa do Mundo em breve na Arábia Saudita, não essa, mas depois, tá formando esse time. A Austrália já é um histórico, né? Mas ao se mudar para a Ásia, ao mesmo tempo que você aumenta o nível de embate, você também corre o risco de ficar fora da Copa, porque você tem outras grandes seleções. Enfim, aqui eu chutaria que vai se classificar Japão e Austrália, tá? Mas tudo pode acontecer. E aí os terceiros e quartos vão para a quarta fase para definir os últimos classificados aí pela Ásia para a Copa do Mundo, né? Então a gente tem vários jogos que devem passar, eu acredito que alguns devam passar aqui no Brasil, principalmente os, tipo, sei lá, talvez Austrália, Arábia Saudita, pode passar aí, quem sabe. Né, que é um futebol diferente, mas é um futebol legal, não é um futebol de baixo nível, né? Também não é o supra-sumo da bola, mas não é um bando de bagre quebrando a bola. Vamos agora para a CONCACAF, a famosa América do Norte. Tá na tela então a tabela da CONCACAF. E aqui cabe a primeira explicação diferente, né? A gente mostrou 3 continentes, né? Ou melhor, 2 continentes. Tanto a Oceania quanto a Ásia, que estão nas eliminatórias já para a Copa do Mundo, né? E a gente, por último, vai falar da América do Sul, que também está nessa pegada. A América do Norte, diferentemente, não está tendo, nesse momento, eliminatórias, né, para a Copa do Mundo. Essas eliminatórias, elas vão ser um pouco diferentes, né? Porque a Copa é lá. Então as eliminatórias só vão acontecer no ano que vem pelo motivo de que Canadá, Estados Unidos e México, que são as sedes da Copa de 2026, já estão na Copa. Então elas não vão precisar jogar as eliminatórias, o que vai encurtar muito, porque são bem menos vagas do que o normal, né, do que seriam os normais para a América do Norte. Portanto, eles estão jogando a Nations League da CONCACAF. Da mesma forma que a Europa e a Ásia também estão, a Europa e a África, perdão, também estão jogando Nations, a CONCACAF também está. E aqui é uma doideira, porque a CONCACAF tem um
porrilhão de país que são as ilhas do Caribe. E tem muitas que são irrelevantes futebolisticamente falando, né? Então como que funciona essa Nations League da CONCACAF, que absolutamente nenhuma pessoa do planeta está vendo se ela não nasceu em um desses países. Talvez até quem nasceu nesse país não esteja vendo, né? Bom, existem grupos A, B e C. Né, como é, por exemplo, na Europa, que você tem a Liga A, Liga B, Liga C, eu acho que é Liga D, né? E como é que funciona? Aqui, os grupos A1 e A2, que vocês estão vendo aqui na tela, são os que realmente estão valendo, né? Porque os que ficam nas primeiras duas posições, eles passam, né, automaticamente para a próxima fase. E se eu não me engano, os terceiros e quartos colocados jogam entre si, ou os terceiros passam também, enfim, não sei exatamente como é que funciona, mas são os primeiros dos grupos A1 e A2, que na teoria, né, devem ser mais ou menos o que já está aqui, porque a Costa Rica é um país minimamente relevante no futebol da América Central. A Jamaica também vem nos últimos anos mostrando uma maior relevância junto com Honduras. Eu acho que dos que estão aqui, esses são os 3 times que realmente fazem alguma coisa, né? Todos os outros são completamente aleatórios, né? Tipo Martinica. Martinica é uma ilha deste tamanho, né? Então, assim, não tem muito o que falar sobre Guadalupe, né? É isso aqui. E aí a gente tem também os outros grupos, né? Que tem times ainda mais nonsense. Então a gente tem, por exemplo, aqui, na Liga B, você tem aí, pô, Bonaire, que é um país que eu nem sei onde é que fica, Saint-Martin, que é uma ilha que também deve ter 2.000 habitantes. Bermuda, que não é o que você está usando. É Bermuda, o país Bermuda. Então aqui não é exatamente um centro grandioso de futebol. E ainda tem a Liga C, você tem aqui C1, C2 e C3, que também estão lutando aí por um acesso, né? A Liga B busca um acesso para a Liga A, quem ficar mal cai para C. Quem vai bem na C sobe para B e quem tá ruim na A cai para B, né? Aquele sistema básico como se fosse um campeonato brasileiro, digamos assim. Mas, futebolisticamente falando, não importa muita coisa, né? Porque também não chega a ser um grande nível. Mas tá aí, né, o que tá acontecendo na CONCACAF nessa data FIFA. Então, se você quiser ver um jogo que nessa semana, um jogo diferentão, deve ter um jogo aí entre as Ilhas Virgens Britânicas contra as Ilhas Caimã. Então, não sei exatamente a qualidade do jogo, mas tá aí, né? Esse jogo deve acabar acontecendo. Vamos agora para o nosso próximo continente, com o nosso novo continente, que é a África. Antes, só um ponto que é interessante dizer, na Liga da CONCACAF, não sei se alguém chegou a perceber, mas aqueles 3 países pequenininhos que ficam ali em cima do Brasil, no mapa, né, o norte do Brasil, eles estão presentes na Liga das Nações da CONCACAF. Então você tem Suriname, Guiana Francesa e Guiana, né? Vocês têm esses 3 países. E por que eles jogam na CONCACAF se eles estão no continente da América do Sul? Bom, por um motivo bem simples, na verdade. Esses são países não filiados à CONMEBOL. Eles são filiados à CONCACAF. Eu não sei exatamente por qual motivo, tá? Só que é por isso que eles não competem nem em torneios da CONMEBOL, você nunca vai ver um time da Guiana Francesa participando de uma Sul-Americana, por exemplo, como também não compete nas eliminatórias ou na Copa América, tá, da América do Sul. E compete como se fossem participantes ali da América Central pela CONCACAF. Então, só falando dessa curiosidade. E agora vamos para a Nations da África. Bom, a Nations da África, ela funciona de uma forma própria, né, e muda bastante, tá? Tanto a Nations quanto as eliminatórias africanas, elas têm por característica mudar muito de regra, de regulamento. Então tem algumas que são vários grupos, aí passa os 2 primeiros, aí tem outros que é confronto direto a vida toda, enfim, é meio caótico. E esse ano, a África, ela já começou a jogar as eliminatórias da Copa, mas parou para jogar a Nations. E bom, como é que funciona? São vários grupos, é realmente uma quantidade exorbitante de grupos que eu vou passando aqui, e aí os 2 primeiros classificam para a próxima fase, quando você começa um mata-mata até o fim, para ver quem ganha a Nations, né? Que vale a mesma coisa que a Nations da Europa. Tudo e nada, né? Tipo uma Copa América, uma Copa, tem muito o que falar. Como é que está a situação? Porque aqui tem países interessantes pensando em Copa do Mundo, né? E como que eles estão hoje? Muita coisa muda, né, em 2 anos ainda até a Copa, principalmente em países mais caóticos, de América do Sul, África e Ásia. Às vezes está muito mal agora, mas aí 6 meses antes da Copa fica bom e vai bem na Copa, como por exemplo aconteceu com o Marrocos, né, na Copa passada. Mas vamos ver como é que está agora. No grupo A a gente tem aí a Tunísia sendo a líder do grupo, o que é esperado considerando que está jogando contra Comores, Gâmbia e Madagascar, que são 3 seleções bem fracas e que não devem estar na Copa do Mundo de qualquer forma. No grupo B, da mesma forma, você tem Marrocos, que é uma seleção muito mais forte do que Gabão, República Centro-Africana e Lesoto, que também são times que eu não espero que estejam na Copa. Marrocos sim, né? Marrocos eu acho que estará.
Até jogando contra outros times difíceis, eu acredito muito em Marrocos na Copa, de novo. No grupo C, mesma situação. Egito, Botsuana, Cabo Verde e Mauritânia. Botsuana é até interessante porque ela teve uma participação legal nas últimas eliminatórias, vai. Mas de qualquer forma, o Egito é amplamente dominante e eu também acredito que estará na Copa do Mundo. É uma seleção presente já tem algum tempo, né? No grupo D, da mesma forma, né? O que acontece muito aqui, até fazendo esse adendo, na classificatória da Nations, né, da África, o que acontece é que tem muito time aqui. Então, normalmente você vai ter um time muito dominante por grupo e outros 3 times meio meia bomba. Às vezes, um dos times meia bomba é melhorzinho do que a média e pode colocar um jogo ali. Né? Lembrando que isso aqui é a qualificatória para Nations, tá? Depois que a Nations começa ano que vem. É um torneio um pouco mais enxuto, mas por enquanto é classificatória para ver quem estará lá. A Nigéria vai se classificar também e também tem uma chance relativamente grande de estar na Copa, mesmo que essa Nigéria não seja a mesma coisa do que Nigérias do passado, tá? Esse time piorou e pode ser surpreendido dependendo das chaves lá na frente em eliminatórias para a Copa. Os próximos grupos, a gente tem o grupo E, com Argélia, Guiné Equatorial, Togo e Libéria. Outro grupo também que, né, a Argélia é amplamente superior aos outros 3, porém, eu não acho a Argélia um time bom o suficiente para a Copa do Mundo hoje. Essas coisas podem mudar, mas eu não acredito que a Argélia esteja na Copa. Tudo bem que agora tem mais vagas, né? Então pode ser que sim, porque ela tem um certo histórico, mas de qualquer jeito. No grupo F, aqui a gente tem o primeiro grupo que tem uma surpresa, né, pelos nomes. Angola está em primeiro, seguido do Sudão, Gana e Níger. Sim, Gana, a poderosa Gana, que a gente já viu em diversas Copas, né? Até quase eliminando o Uruguai nas quartas de final na Copa da África do Sul, né? Aquele bem maldito pênalti e a mão lá do Soares, né? Que pediu o gol. E Gana não tá legal, tá? Gana já vem de um tempo jogando um futebol bem estranho e não tá bem na Nations. É outra seleção que tem também um histórico a seu favor, o peso da camisa, enfim. Mas não está num bom momento, tanto que está atrás de Angola e Sudão, que são países de muito pouco histórico de futebol, né? Angola talvez um pouquinho mais, mas também é surpreendente. Eu ainda acho que Gana pode reverter essa situação, tá? Tem bons jogadores, mas vamos ver no que vai dar, porque tem um ponto aqui que tem que ser levado em consideração, principalmente nas eliminatórias, nesse caso de Nations, né, da África, mas vale igual para a Copa do Mundo. Tem muito problema de federação na África, existe muita corrupção nas federações de futebol, existem muitos escândalos que volta e meia acontecem, casos meio bizarros. Recentemente a gente teve aí uma situação entre, eu não vou lembrar aqui as seleções, tá, certinho os países, mas que ia ter um jogo das eliminatórias, e aí a seleção local impediu que o avião pousasse na cidade, fez com que pousasse em outra, só para ter que pegar um ônibus de 12 horas para chegar cansado pro jogo. São coisas pouco profissionais que ainda, infelizmente, acontecem bastante no futebol africano de nações, né? Quanto mais de clubes, mas principalmente de nações. Então isso acaba interferindo também na preparação das seleções, tanto para Nations quanto para a Copa, que às vezes são muito prejudicadas por conflitos internos. Às vezes jogadores não são escalados porque dirigente manda, às vezes tem brigas que racham o elenco, que racham comissão técnica, isso tudo pode atrapalhar muito. Então seleções que às vezes estão mais organizadas em um ciclo, mais em paz, né, conseguem se classificar simplesmente por esse motivo, porque se sobressaem no sentido de organização e estrutura geral do ciclo, né? Então esse é um ponto importante que, por exemplo, pode ser o caso, eu não sei exatamente, mas pode ser o caso, esteja acontecendo algo assim com Gana, né? No grupo G, a Costa do Marfim vai liderando, seguido da Zâmbia, Serra Leoa e Chad. Também eu acredito que a Costa do Marfim não é também mais aquela mesma Costa do Marfim, mas tem amplo favoritismo, talvez não esteja na Copa, tá? Porque é difícil as eliminatórias, mas é um time que com certeza estará brigando. E eu gosto muito da camisa, aquela camisa laranja deles, acho maneira demais. Grupo H, República Democrática do Congo, Guiné, Tanzânia e Etiópia. Aqui a gente tem um grupo meio fraco, né? Não tem nenhuma seleção aqui com grande histórico de participar bem das competições e tudo mais. Não acho que nenhuma delas estará na Copa. Mas a República Democrática do Congo, ela vem se sobressaindo um pouquinho. Vamos ver no que vai dar. Para fechar, a gente tem o grupo I. Pois é, o grupo I. Doideira a quantidade de grupo, né? Moçambique, Mali, Guiné-Bissau e Eswatini. Eu não sei que país é esse não, viu? Acho que mudou de nome. Já vi essa bandeira antes, mas eu não sei que país é esse. Enfim, aqui também não tem nenhum grande país pensando em futebol, né? Mali já teve boas participações
recentes, mas pelo visto não chega a estar muito legal, né? No grupo J, Camarões é claramente o time superior aqui, seguido de Zimbábue, Quênia e Namíbia, 3 times com pouca participação de futebol. Acredito em Camarões, será também um dos contenders lá para ir para a Copa do Mundo mais tarde, né, no ciclo. No grupo K, Uganda, África do Sul, Congo e Sudão do Sul. Aqui tem uma certa surpresa, porque a África do Sul é um país que deveria estar melhor, né? Ter 2 vitórias e 2 empates é um pouco surpreendente. Mas também não diz muita coisa, porque, enfim, ganha um jogo de Uganda, já passa em primeiro, e será que também com certeza um time lutando por vaga, tanto para vencer a Nations, né, para ir para a Nations, vencer a Nations, como para ir para a Copa do Mundo depois. Também não acho que vai ter muita surpresa. Só que Uganda, esse é até um ponto interessante também, Uganda joga um futebol legal, tá? Eu vi, em algum momento, que o Uganda estava jogando bem. Então eu parto do princípio que o Uganda ainda está jogando bem, até porque tem 3 vitórias e um empate, né? Eu acho que pode ser uma surpresinha também do futebol africano. No grupo L, a gente tem, não é bem uma surpresa, é uma surpresa, né? Empatado ali em primeiro, você tem Burkina Faso e Senegal, depois Burundi e Malawi, que mal conseguem fazer gol, né? Cara, é surpreendente porque Burkina Faso joga bem. Burkina Faso é uma boa seleção e vem do nada, né? E é uma surpresa. Eu acho que pode ser também uma das surpresas da África na Copa do Mundo, quem sabe, né? E Senegal tem vários problemas também internos, mas é talvez a seleção mais poderosa se você for olhar no papel. Difícil de ganhar de Senegal. E eu acho que vem de novo bem forte para a Copa do Mundo, tá? E com isso fechamos aqui a África, que está jogando nessa data FIFA as eliminatórias da Nations da África, que é no ano que vem. E agora vamos para o próximo país. País não, continente. Vou resumir isso aqui porque o vídeo já tá ficando muito longo. Mas aqui a gente tem a Nations da Europa agora, né? Que também não vale para a Copa do Mundo, é óbvio. É uma competição interna que eles elaboraram para não ter também mais amistosos, algo que vale alguma coisa no lugar de amistosos. Bom, na Liga A, né, considerando também que vai ter todos esses jogos agora, tá, na data FIFA, então tem alguns jogos maneiros, por exemplo, Bélgica e Itália. A gente tem na Liga A os 2 primeiros de cada grupo que de fato se classificam para as mata-matas para título de Nations. Os 2 segundos não, né? Os 2 últimos de cada grupo, os terceiros e quartos colocados, caem para a Liga B. E a Liga B, mais ou menos da mesma forma, né? Os primeiros passam para A, os últimos caem para C, a C da mesma forma e a D lá é a rabeira da rabeira. Vou considerar a Liga A e mostrar um pouquinho da Liga B. Na Liga A, a gente tem Portugal e Croácia se destacando. Eu acho que vai ser isso aí mesmo, tá? A Polônia pode ser que compita ali... Compita? Com a Croácia pela segunda posição, mas eu acho a Polônia uma seleção fraca, tá? Eu também não acho que a Croácia é tudo isso mais, Portugal é claramente o time mais forte desse grupo. E a Escócia tá a passeio. No grupo 2, aqui é o grande grupo, né? Você tem Itália, França, Bélgica e Israel, nessa ordem. Israel também tá a passeio, não tem muito o que dizer. E a Itália vem se mostrando a seleção mais competente desse grupo, né? A Bélgica não é mais a mesma coisa, é uma seleção brigada, né? De Bruyne tá brigado todo mundo, o Courtois não joga mais pela Bélgica, tá um caos essa seleção. Mesmo que passe aqui na Nations, eu acho que vai cair, tá? E também para a Copa do Mundo não põe muita fé na Bélgica, mesmo que tenha 1 bilhão de vagas para a Europa, que ela talvez esteja lá de qualquer forma, não ponho fé nenhuma nessa Bélgica. A França é a mesma França, né? Uma seleção fortíssima e que com certeza vai passar de fase e é uma das competidoras para ganhar. Assim como Portugal no grupo 1, né? E a Itália nesse segundo grupo, que pode não ter tanto nome, mas está jogando um futebol maneirinho, tá? Olho na Itália. A Itália pode, de fato, dessa vez, estar na Copa do Mundo. Depois de 2 Copas do Mundo que ela não participa. Eu acho que dessa vez vai, hein? Dessa vez vai. Ah, detalhe pro Mbappé, né? Que não joga nessa data FIFA porque tá meio brigadão com... Bom, grupo 3 e grupo 4, que são os últimos 2 grupos aí da Liga A. Alemanha e Holanda, Hungria e Bósnia, nessa ordem, estão aí no grupo 3, né? A Alemanha é ampla favorita aqui, até mesmo para cima da Holanda. É um time muito mais sólido, com muito mais peças. Quando você vai ver a escalação da Alemanha, é realmente um colosso. E sobra. Verdade é essa, sobra. E vai estar também na próxima fase da Nations e é uma das grandes seleções, eu direi top 5 da Europa também, assim como... Vamos lá, eu acho que Alemanha, Espanha, França, aí fica ali, né? Inglaterra, Itália e Portugal. Você tem essas 6. Essas seriam as top 6 com sobra, na minha opinião. Só que se você fosse falar, quem são as 5 melhores? Pô, eu não sei quem que eu deixaria de fora. Talvez deixasse Portugal. A Alemanha vai se classificar, a Alemanha tá bem, tá tranquila, estará na Copa, fé. A Holanda,
ela é uma seleção boa, mas eu não acho que ela tenha profundidade para conseguir vencer das maiores seleções nos momentos decisivos, tanto de Copa quanto de Nations, tá? É uma seleção relativamente jovem, que tá num trabalho talvez para um próximo ciclo de Copa do Mundo. Esse talvez ainda, porque ainda tem 2 anos, mas não ponho tanta fé na Holanda não. E para mim a Holanda tá no nível Bélgica, de uma seleção forte, que pode sim surpreender, mas que estaria naquele segundo escalão claro, tá? E a Hungria, a Bósnia até a passeio, e a Hungria é um time duro, um time carne de pescoço, assim como a Croácia, a Polônia, mas também não mostra muita coisa, né? A verdade é essa. Grupo 4, Espanha, Dinamarca, Sérvia e Suíça nessa ordem. Esse pra mim seria o grupo mais difícil, tirando o grupo lá, né, que tem Itália, Bélgica e França. Porque aqui tem 4 times muito bons na teoria, né? A Espanha, que hoje é uma das melhores seleções da Europa, não há dúvida quanto a isso, atual campeã da Euro, né? Então é uma cotada para ganhar a Nations e talvez até ganhar a Copa. Só que o resto, as outras 3 estão em baixa. Dinamarca, a famosa Dinamáquina, né, da última Copa do Mundo, a grande seleção média da Europa, já não é mais tudo aquilo. A seleção piorou bastante pro que era, né? Ainda é extremamente competitiva, ainda deve figurar entre as maiores ali da Europa por algum tempo, mas eu não sei se no médio prazo essa seleção vai se manter dessa forma, né? Eu não acho que tenha renovado tão bem assim as peças, mas deve estar aí, quem sabe, na próxima rodada da Nations, porque tá bem pegado com a Sérvia. Só que a Sérvia e a Suíça, cara, pra mim são seleções parecidas. São seleções médias que tem um ou outro jogador melhor, e o coletivo sempre foi o que deu um up pra elas, né? Tanto em eliminatórias de Copa do Mundo, que você já viu a Sérvia em Copa do Mundo, a Suíça em Copa do Mundo, mas não é um time assim, uau, que futebol maravilhoso, né? E a Suíça tá jogando bem mal, e a Sérvia tá jogando o que meio que joga sempre, né? Que é mais ou menos nada. Se defende, tenta atacar de vez em quando e tudo mais. Então tá bem desenhado o grupo. Eu acho que deve acabar assim, tá? Mas eu não ponho fé nem em Suíça, nem em Sérvia, nem em Dinamarca. Talvez vão pra Copa de novo, por causa do número excessivo de vagas. Mas não ponho fé neles na Copa hoje. Eu não colocaria fé neles na Copa do Mundo. E pra fechar, falar um pouquinho aqui da Liga B, porque tem algumas seleções interessantes aqui, né? O grupo A não tem seleção nenhuma interessante, então eu vou pular, né? Mas no grupo B, esse grupo 2 tá aqui na nossa tela, é interessante ver a Inglaterra. Já começa que já tá na Liga B, né? Que não é o lugar da Inglaterra na teoria, mas também meio que entregou a Nations do último ciclo. E cara, a Inglaterra, ela tá obviamente passando por cima de Irlanda e Finlândia, só que a Inglaterra perdeu pra Grécia, na Inglaterra. Que é um resultado curioso, né? De você pensar porque a Inglaterra deveria passar o carro na Grécia. E esse time grego está jogando muita bola. É um time coeso, é um time eficiente no coletivo, não tem nenhum grande jogador. São todos jogadores guerreiros do futebol, né? Como a gente gosta de chamar. Só que, cara, pode surpreender, tá? Para ir para uma Copa do Mundo, nas eliminatórias deve fazer um salseiro. E deve subir também para Nations A. Olho na Grécia. Nos grupos 3 e 4, eu acho que o destaque é para os países estão em primeiro mesmo. Noruega e Áustria são times bons, como não cabe na Liga A, né? Acabam que às vezes ficam caindo para Liga B, Liga A, Liga B, Liga A. Mas estão aí de novo para um ciclo de seleções intermediárias, que podem causar algum susto em grandes, mas eu também não vejo como grandes contenders para nada, né? Assim como a Eslovênia, que tem 7 pontos, que também não é grande. No grupo 4 a gente tem a Turquia e o país de Gales, que também historicamente às vezes figuram em Copa do Mundo, às vezes figuram em eliminatórias mais a fundo, né? Mas de novo eu acho que são 2 times bem médios, sem muita proeminência ali no futebol europeu. Talvez a Turquia seja mais interessante, mas também eu não ponho tanta fé assim. Dito isso, vamos para o nosso último continente, que é o nosso, né? Só uma passadinha. Para fechar, a gente tem aí mais 2 rodadas das eliminatórias da América do Sul, agora nos próximos 10 dias, né? 15 dias no máximo. E o cenário, obviamente, vocês já devem saber bem melhor do que todos os outros que eu falei aqui, porque a gente está acompanhando isso diariamente, né? Mas, enfim, vamos passar de novo. Nesse momento, classificados para a Copa, a gente tem Argentina, Colômbia, Uruguai, Brasil, Equador e Paraguai, nessa ordem. E para a repescagem mundial, a Bolívia. Venezuela, Peru e Chile estão fora. E na minha opinião, o Chile e o Peru estão fora de qualquer forma, tá? Eu não acho que eles vão se classificar, são claramente as seleções mais fracas. Então, pra mim, já estão out. A partir da Venezuela, você tem uma disputa bem interessante pelas vagas da Copa, né? Eu acho que, assim, no fundo, quem já está classificado? Argentina, Colômbia, Uruguai e Brasil.
Essas 4 seleções estão classificadas para a Copa independentemente. Ah, mas o Brasil não tá jogando nada, ah, mas o Brasil é uma merda, ah, tudo bem. O Brasil, uma merda, jogando nada, tem 3 técnicos, a CBF em caos, ninguém sabe quem é o atacante da seleção, tem 16 pontos, tá em quarto, né? Ali há uma vitória de ser vice-líder. Então, se o Brasil em caos já tá aí, é óbvio que ele vai estar na Copa. Isso não chega a ser dúvida, até porque quase todo mundo vai pra Copa, né? De 10 times, 6 vão pra Copa. Agora, as últimas 2 vagas e a vaga da repescagem vão ser brigadas, porque aí você vai ter um time sobrando. Na minha opinião, pior time entre Equador, Paraguai, Bolívia e Venezuela é o Paraguai. O Paraguai, se for pela bola jogada, deve ser o time que vai acabar em 8º. E a Bolívia ser esse time que vai acabar em 7º. Porque eu vejo o Equador sendo bem melhor do que eles e a Venezuela vem praticando um bom futebol. Porém, existe um ponto aqui. A Bolívia, ela tá jogando todos os jogos em casa em El Alto, que é a 50 mil metros de altitude, né? E isso favorece demais a seleção boliviana, que não é mais aquela merda de antigamente. Pô, parecia 11 carteiros, 11 leiteiros jogando futebol. Não é mais verdade. Hoje você tem jogadores interessantes do futebol boliviano, que são bolivianos e que vem fazendo diferença na seleção. Então, por isso, a Bolívia vem somando tantos pontos. Em casa ela é um colosso, porque todo mundo cansa em 20 minutos e aí a Bolívia atropela. E fora de casa a Bolívia consegue dar jogo. A Bolívia dá jogo. Tudo bem, ganhou o primeiro jogo fora de casa em 1000 anos recentemente, se eu não me engano contra o Chile, mas ainda assim tá dando jogo. E qualquer pontinho, cara, é muita coisa lá no fim. Então isso pode acabar bagunçando um pouco essa eliminatória, tá? Minha aposta seria sem ordem, tá? Mas Argentina, Colômbia, Uruguai, Brasil, Equador, esses 5 primeiros. O 6º time, eu diria que seria a Venezuela. E o 7º, a Bolívia. Mas eu não me surpreenderia se a Bolívia fosse direto para a Copa por essa vantagem de vencer os jogos em casa com mais facilidade e a Venezuela tivesse que jogar ali uma repescagem. Tudo bem que nesse caso eu acho que a Venezuela venceria a repescagem mundial, tá? Eu acho que dos times que potencialmente iriam para a repescagem, a Venezuela seria o mais forte com certa sobra. Mas você fica aí dependendo de um jogo, 2 jogos, né? Que sempre dificulta as coisas. É só você ver o Botafogo, que é capaz de ser campeão da Libertadores em breve, e lá atrás teve que jogar aquelas primeiras fases de Libertadores e quase foi eliminado por um time nonsense total do interior da minha caceta e depois quase perdeu pro Bragantino, que tá pra ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então esse mesmo time pode ser campeão. E isso, cara, é foda. Não é bom jogar essas rodadas de repescagem, de eliminatórias prévias, é sempre muito ruim, porque são 2 jogos que decidem seu ano, né, ou seu ciclo. Portanto, é difícil, mas eu acho que a Venezuela deve se classificar e a Bolívia nessa repescagem. E se for jogar em casa, vai descer o cacete em quem quer que venha pela frente. Com isso, encerramos a nossa passagem geral de quase 40 minutos sobre os jogos mundo afora na data FIFA. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô gravando esse vídeo porque teve um dos nossos viewers que pediu o que tá acontecendo aí pelo mundo na data FIFA, e eu falei, pô, interessante, eu também não sei. E aí eu fui entender, né? E talvez você ficar um pouco confuso, porque era muita informação, é muito time, é muita seleção, é muito campeonato diferente, em formato diferente. Mas eu até tentei trazer a tabela, porque qualquer coisa também vocês param, dão uma olhada na tabela, pausa o vídeo, né? Dão uma olhada na tabela, isso ajuda um pouco a entender. Foi mais para ter um panorama geral, digamos, de como que tá rolando aí o futebol de seleções e como é que estão aí, como é que tá a sua seleção favorita? Você que torce para Togo, você está satisfeito com o futebol de Togo? Pois é, eu não sei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltamos nessa semana com mais vídeos. Um forte abraço e até a próxima.